Estou aqui com o Márcio Silva e o tema da nossa conversa será liderança. E eu quero começar, Márcio, falando com você sobre o que é exatamente ser líder. A gente sabe da sua experiência como coach executivo e eu acho que a sua opinião vai começar um grande debate aqui conosco. Então, fala para nós, o que é ser um líder? Obrigado pelo convite, primeiramente, de estar aqui falando para o canal Kung Fu Life. Uma grande honra para mim, um canal que cada vez cresce mais. E eu acho muito interessante a abordagem dos temas diversos, como esse da liderança. Então é uma honra aqui dar uma pequena contribuição para o canal. Ser líder, uma vez eu ouvi um grande amigo meu, Roberto Chiniachik, ele fez uma ilustração que eu achei interessante. Essa pergunta de ser líder, ele falou: líder é você estar em cima de uma pitangueira, comendo a pitanga e várias pessoas ali embaixo balançando a pitanga para você cair, Eu diria que talvez seja um pouco mais complexo que isso ainda, Talvez seria você estar nessa pitangueira, porque todo mundo sabe que pitangueira é algo que é fácil de balançar mesmo, com pessoas que estão seguindo você, que estão acreditando no seu potencial, no seu trabalho, nas coisas que você está promovendo, e algumas pessoas lá embaixo, de fato, querendo te derrubar, e você tem que alimentar ainda essas pessoas, Porque muitas dessas pessoas, elas querem derrubar o líder por vários motivos, Então, em outras palavras, você tem que ser um líder, aguentar a pressão. Talvez esse seria a mais dificuldade do líder, aguentar a pressão para exercer realmente a sua liderança. Isso é interessante porque muitas vezes a gente não leva em consideração por que a pessoa está querendo derrubar. Ele não está querendo derrubar simplesmente por derrubar, porque talvez ele ainda não tenha a visão necessária para que o líder, ou seja, a visão do líder para isso. E aí também entra a humildade do líder, não é mesmo? Que ele precisa escutar o liderado, porque, é claro, o líder não quer dizer que ele sabe tudo. O líder, ele está numa posição onde ele pode, inclusive, mobilizar os liderados para uma visão mais ampla, identificando aquela necessidade que esse liderado tem, Porque ninguém vai trabalhar para o outro, pelo outro. Nós trabalhamos dentro de um processo de liderança a partir do momento que nós acreditamos que aquilo que nós cremos também será realizado. E inclusive nisso daí eu queria até colocar para você o seguinte: como que é a liderança na sua visão com relação à vida pessoal e vida profissional? Você acha que um líder profissional também é um líder na sua vida pessoal e vice-versa, ou necessariamente não? Interessante isso, As pessoas normalmente elas falam que é possível separar isso, Eu discordo totalmente dessa visão de uma questão muito simples. O que nós fazemos, de uma forma, nós fazemos em todos os lugares, Eu tenho uma história muito interessante sobre isso, que é uma experiência que o Marshall Goldsmith, que é um grande líder, um coach executivo que eu trabalho com ele falou que ele estava uma vez trabalhando como executivo e trabalhando os comportamentos dele, e ele falou assim: olha, aqui na empresa eu sou desse jeito, eu faço pressão nas pessoas, eu não escuto, eu tenho dificuldade de delegar, mas olha, na minha vida pessoal eu sou uma ovelha, sou totalmente diferente, Que o Marshall fez pergunta para ele e falou: escuta, mas isso reflete o que na sua vida? Ele falou: não, na minha vida eu sou diferente e tal, E ele propôs um desafio para o líder. Ele falou: olha, posso ligar para sua esposa? E ele falou assim: tá bom, pode ligar, liga aqui, ó. Ele ligou para ela, aí ele conversou com a esposa dele. E a esposa dele falou assim: ele é super controlador, ele manda em tudo aqui, não sei o que e tal, Aí ele falou: seus filhos estão em casa? Estão em casa também. Eu posso falar com seus filhos? Não, aqui não tem jeito, não tem para ninguém aqui, não sei o que, Então isso mostra para nós nessa história que às vezes nós temos que ir até onde o líder atua fora da empresa para perceber como que está sendo os comportamentos dele. E então a gente percebe isso, que a forma como ele lidera na empresa reflete na vida dele, reflete nos relacionamentos dele, as pessoas que ele convive. É um mito da separação dos chapéus, E aí entra uma coisa então que é um tema que eu acho crucial, porque veja, quando você tem uma pessoa com esse perfil, ele pode melhorar. Quer dizer, ele não pode nascer com uma vocação de liderança, porque dentro da minha experiência muita gente fala assim: olha, eu não nasci para ser líder.
né? E esse líder, muitas vezes, ele pode ser trabalhado, ele pode ser refinado. Talvez nós não mudemos a maneira dele ser, mas ele pode refinar a maneira dele ser líder. Como é que você vê isso? É possível? O líder nasce pronto ou ele é forjado? Eu vejo que existe uma certa visão quando a pessoa ela é um líder assim, olha, ele é um líder, meu filho é um líder, por quê? Ah, não, ele domina todas as situações, né? Ele está na frente de tudo. Parece que é mais um ditador sendo formado do que um líder, né? Então, o líder ele tem que ser preparado, mas antes de ser preparado ele tem que ser identificado. Eu acho que é possível você identificar um líder, uma pessoa que tenha a disposição para liderar, e aí sim trabalhar esse líder. Agora, a indústria da liderança, ela parece que ela não tem conseguido fazer isso muito bem, né? Porque nós vemos na carência de líder que existe no mercado. Se nós estamos falando que mais de 40 anos, mais de 50 anos, existem cursos, treinamentos e tudo mais para poder formar líderes, por que as empresas estão precisando de líderes? Porque hoje a liderança está em xeque, né? Por que inclusive em todos os segmentos, nós vemos hoje dificuldade de achar até um líder por um país. Por que isso acontece? Talvez essa forma de querer ensinar as pessoas a serem líderes a todo custo não esteja tendo o efeito desejado. Nós vemos isso no dia a dia, né? Por si só, parece que algo precisa ser mudado nessa questão de formar líderes. Eu vou formar o líder, eu vou ensinar o líder, vou ensinar a pessoa a ser um líder. É um grande desafio que tem que partir, do meu ponto de vista, da identificação, da capacidade daquela pessoa se tornar um líder. Bom, então o que você está falando é que todo mundo em potencial pode ser um líder, né? Eu acredito que sim, até porque um líder ele pode se destacar caracterizado da forma de tomar decisões. Todos nós temos que tomar decisões e somos líderes em algum momento da nossa vida. É claro que existe o líder profissional, nós estamos falando de carteira assinada, né? Pode dizer assim, do contrato na empresa. Agora, o líder, todos nós exercemos a função de liderança, né? É claro, estamos discutindo aqui a liderança mais profissional nas empresas e tudo mais. Mas todos nós somos líderes, de uma forma ou de outra, a liderança está em nós. Eu acho isso por que eu perguntei isso para você, Márcio? Porque dentro da perspectiva Kung Fu, a liderança, o líder, ele tem que ter aquilo que nós chamamos de conduta feminina. Ele tem que saber, primeiro de tudo, escutar para poder acolher o que os liderados estão falando, porque senão ele não coloca todo mundo on board, ele não coloca todo mundo no barco, né? E todos têm que sentir que ainda que eles tenham ideias diferentes, eles estão todos no mesmo barco. E o líder é aquele maestro que não toca nenhum instrumento, mas ele pode fazer com que cada um toque o melhor possível o seu próprio instrumento, né? E ele sabe como fazer o casamento da equipe, onde enxerga cada um fazendo o seu melhor, cada membro explorando aquilo que tem de melhor. E muitas vezes, porque a gente, como você falou, né? As pessoas têm ideia que o líder é aquele ditador, é aquele que tem a resposta, é aquele que vai tomar a decisão final. Muitas vezes o líder ele pode deixar a decisão se formar por si mesmo. Por isso, porque a decisão, você sabe bem, que a decisão sempre tem uma cisão, né? Sempre tem uma perda. E muitas vezes o líder, ele não quer levar a essa perda. E para isso ele precisa ouvir muito os demais. E aí entra naquilo que nós até discutimos anteriormente aqui em off, que é a ideia da liderança situacional. Por quê? Porque o líder tem que se ajustar, por isso que eu falei da conduta feminina, porque o líder tem que se ajustar a cada situação e a cada equipe. E muitas vezes o problema não está no liderado, ele está no líder, na limitação do líder. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança de visão que hoje nós temos, porque quando nós vivemos esse cenário extremamente complexo, que é o mundo globalizado, como é que está se transformando na sua experiência a visão do que é um líder? Se nós pegarmos um índice que em 75
nós tínhamos de nações chamadas diplomáticas, que é essa maneira talvez mais, ou democráticas, né, de liderar, de envolver todas as pessoas. Nós tínhamos em torno de uns 30 países que se falavam, que praticavam ou exerciam, né, a forma democrática de liderar a sua população. Já em 2005, ou seja, 30 anos depois, esse número mudou para 119 países que têm um sistema democrático. Então, a gente percebe que essa visão de englobar todas as pessoas, de trazer as opiniões, até o voto direto, nas pessoas escolhendo quem elas querem ser lideradas, que reflete na política, é claro que é um anseio da sociedade também, que vai refletir também nas empresas, né? Essa questão de englobar todo mundo e tal. E aí entra esse grande desafio que o senhor está comentando, de como compilar todas as ideias, todas as cabeças juntas, porque todo mundo quer opinar, né? Todo mundo quer participar da liderança. Isso é muito bom, né? Agora, a função do líder é justamente filtrar isso, porque não temos que esquecer que ele é pago para fazer isso e muito bem pago para fazer isso, né? Então, como o senhor comentou, o maestro, né? Então, eu acho que essa questão da maestria dele, saber como lidar com essas duas informações é o grande desafio dele, ele tem que fazer bem. Agora, existe uma questão hoje muito interessante, que é a valorização do contrário. Então, o líder hoje, ele tem que estar aberto sim, né? Porque, respondendo a pergunta mais especificamente, antigamente existia realmente essa questão, né? O líder é aquele que manda e o liderado é aquele que obedece, né? E isso não está mais assim, né? Então, o que acontece? O líder ele tem que ter a habilidade de acolher os diferentes, inclusive os rebeldes, mas ele tem que pôr limite também nessa questão, tanto do acolhimento como da rebeldia. Sempre a gente comenta o seguinte, como uma empresa sem rebeldes, ela quebra em 5 anos. Agora, uma empresa com só rebeldes, ela quebra em 5 meses. Então, é muito importante a gente saber como balizar essas questões, acolher todos, é claro, né, dando voz para todos, e o líder exercendo a função dele, que é justamente o maestro, né, como o senhor comentou, para fazer a coisa tocar bem, né, que é o grande desafio. Aliás, o que eu tenho reparado é que hoje existe uma horizontalização das relações e isso me parece que faz com que exige do líder uma habilidade e uma capacidade de relacionamento ainda mais refinada do que nos tempos anteriores, né? Sempre se fala muito dessa questão da guerra entre líder e liderados, mas eu acho que talvez essa não seja a melhor palavra, porque o que é interessante é o seguinte, todos, como dentro da minha visão, todos têm um líder dentro de si, ele tem a opinião dele e muitas vezes essa opinião é contrária à do líder. Só que hoje, com a horizontalização das relações, isso me parece que fica menos claro quem é líder, quem é liderado, e ao mesmo tempo a liderança situacional ela vem para contemplar quem é o líder naquele momento, quem não é. Ainda que se possa ter um líder formal dentro desse grupo, né? Então, eu queria que você compartilhasse aqui nessa nossa conversa, como é que você vê isso, como que na sua experiência você tem lidado com essas situações, o que você tem orientado, né, os seus coaches com relação a esse tipo de situação que ocorre no dia a dia da empresa, inclusive em casa, né? Porque a gente vê isso também, né? Os filhos têm muito mais voz do que na nossa época, por exemplo, né? Então, como é que funciona isso hoje, né, dentro da dinâmica que você tem vivenciado na sua experiência? A questão do chapéu, né, que a pessoa está usando no momento ali, alguns é você realmente passar esse chapéu para todas as pessoas que estão dispostas a fazê-la. E algumas pessoas, por incrível que pareça, elas não querem, de fato, assumir a liderança direta ou de uma situação, então é bom deixar isso aberto para todas as pessoas, né? E agora, o mais interessante, o grande desafiador, é as pessoas respeitarem esse líder formal que ainda existe, né? Então, eu vejo assim, tem muitos treinamentos para poder fazer que a pessoa seja um líder melhor. E eu sempre pergunto, cadê o treinamento para fazer o liderado ser melhor, né? Então, como que ele pode ser um líder, que ele tem exatamente isso dentro dele, de querer realmente liderar, mas dentro da função dele, sem esquecer que existe uma pessoa ali que ela tem que ser respeitada, assim como ele tem que ser respeitado.
Então, quando a gente envolve os liderados, colocando ele até num nome que a gente chama interessante, chama stakeholder, mas não o stakeholder no sentido comum da palavra, mas no sentido etimologicamente do stake, né, que é uma estaca mesmo, né, e o holder como se fosse algo que é como fosse um circo, né, uma tenda, ou seja, aquelas pessoas estão dando apoio para aquele líder. O líder precisa daquelas pessoas. Então, é muito importante que o líder esteja aberto a isso, ter a humildade de colocar isso para as pessoas, né? Que ele também precisa de apoio, como eles precisam também de apoio. Então, eu tenho feito esse trabalho para que as pessoas percebam que todo mundo está no mesmo barco, de fato. Se cair a tenda, todo mundo vai ser prejudicado, né? E muitas vezes o líder pode também ter um refresco, deixar alguém até fazendo algumas funções. A delegação é muito importante e ainda também, claro, a confiança do líder também, de saber que ele não precisa ter medo também de perder o cargo dele, perder a autoridade dele. Mas claro, isso é tudo feito às vezes com o tempo, não acontece da noite para o dia, mas é possível. E aí nós percebemos em 1 a 3 anos essa cultura de aceitar, né, essa liderança situacional, né, onde as pessoas se prontificam e o líder identifica, por exemplo, o melhor momento de cada um para não queimar também as pessoas, né, não colocar as pessoas também em situações de burnout ou coisa desse tipo, e é muito importante isso. Ela é muito bem-vinda, né? Então englobar todas as pessoas em 1 a 3 anos, essa cultura muda e todo mundo, podemos dizer que ela tem uma liderança melhor, da prática da liderança melhor nessa empresa. A gente tem visto muito, Márcio, o seguinte: todo líder, é óbvio, todo líder tem outro líder, né? Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Não existe o líder absoluto, né? O senhor do mundo, né? Todo mundo tem um líder que vai ser liderado por outra pessoa. E obviamente que ele recebe essa pressão de cima para baixo, e esse líder, ele exerce essa pressão também de cima para baixo. E uma das coisas que você falou que eu achei muito interessante é a ideia de como você preparar o liderado para a liderança, no sentido de enxergar a pressão que o líder está sofrendo. E o líder se preparar emocionalmente para saber ter segurança, não deixar a sombra dele aflorar, no sentido do quê? De ter medo de ser passado para trás. Por isso que eu combato muito, né, essa ideia de que existe uma guerra entre líderes e liderados. Eu acho que é interessante, é o que você falou, estamos todos no mesmo barco. E o que é interessante? É ao mesmo tempo que dar voz para o liderado, prepará-lo para a liderança e ter a segurança da condição da pessoa como líder. Da mesma forma que muitas vezes o liderado, por não ter empatia, e até mais do que empatia, aquilo que nós chamamos de perspectiva transindividual, não enxergar na condição de liderado o que é ser líder. Isso é fundamental. É fundamental para quê? Para que amanhã ele possa exercer também uma condição de liderado. Uma condição de líder. Esse liderado exercer uma condição de líder. Né? E com isso, então, ele, ao mesmo tempo, ser progressivamente preparado para amanhã exercer uma posição maior de liderança. Porque todo mundo, mesmo liderado, a gente faz essa divisão muito estanque, né, de líder e liderado, mas todo líder é um liderado e todo liderado é um líder também, em alguma esfera. Tudo depende das esferas, tudo depende do escopo, né? E as pessoas, elas precisam estar fazendo esse papel duplo o tempo todo, líder e liderado, né? Ou como nós muitas vezes falamos aqui, né, do mobilizador intra e o mobilizador inter, porque isso daí é importante. Intrapessoal, porque ele tem que aprender a aprender, e o mobilizador interpessoal, que não é ensinar, é ele mobilizar o outro a aprender por si mesmo. Porque a gente sabe que o grande mestre, né, o grande mestre, o mestre maior do nosso aprendizado é a vida, né? Então, essa ideia do líder, né, ela vai mudando, né, conforme o processo. Por isso que eu queria dizer para você, hoje eu vejo como é importante a evolução pessoal,
desenvolvimento humano, como nós chamamos aqui, que é você pensar não só em você, mas pensar também no outro, enquanto ser humano, como você colocou, né? É o líder da vida e o líder também profissionalmente. Não é só o líder da vida, né? Não é só o líder político. O líder político, ele reflete como ele é na sua vida pessoal. O líder profissional, ele reflete o que ele é, né, na sua vida pessoal. Por isso eu queria perguntar para você, na sua opinião, o que é que caracteriza um bom líder? Quando falo assim, os estudos que nós fazemos e o que as pessoas do mundo todo que estudam liderança têm um consenso em comum, né? Não estou aqui falando ser o dono da verdade da liderança, né? Mas nós entendemos como um todo, que pesquisamos a liderança, que existem 4 aspectos fundamentais para um líder. Primeiro, que é o óbvio, o líder precisa saber se comunicar com as pessoas, precisa saber negociar bem, precisa fazer a gestão de tudo ali, né, que envolve o ambiente profissional e principalmente ele precisa fazer uma boa tomada de decisão. Então ele tem que ter essas habilidades, não tem como, senão ele não vai ser realmente um bom papel de um bom líder. E o segundo fator importante é ele se conhecer, saber quais são os seus valores, os valores que ele tem, o que ele acredita, o que ele pode, quem é ele. Essa é a importância do líder, saber quem eu sou, né, na fila do pão, né? Quem que eu sou, ele tem que saber quem ele é. E a terceira é entender de pessoas, mobilizar pessoas, né? Como que ele faz isso, né? E prepara inclusive líderes para o futuro. Então ele tem que ter essa habilidade, né, para ser realmente um líder bom, um líder excelente, né? E o quarto fator que nós elegemos isso como mais difícil é um líder ser ético, porque talvez uma das dificuldades dos 4, esse é o pior, porque quando a gente fala o que é ser ético, né? Ou como que eu ensino alguém a ser ético? Eu posso ter inclusive uma grande regras na minha empresa, das éticas empresariais, e na prática é totalmente diferente. Então, nós vemos isso, é muito comum inclusive isso. Então esse é o grande desafio. E nós percebemos inclusive os grandes pensadores, né? Nós falamos da liderança moderna aqui, vai de 60, 80 anos aí, da história da liderança que nós conhecemos, mas a liderança ela permeia a humanidade desde que o mundo é mundo. Agora, tanto Platão como Confúcio, que eram contemporâneos, eles tocavam muito nessa questão, né, de você valorizar a ética do líder. Um líder que tem princípios, um líder que tem grandes valores e sabe como permear toda a empresa ou as pessoas com isso, né, com essa ética. Mas realmente é um grande desafio, talvez até uma conversa futura, porque o tema ele é bem apaixonante, né? E bem complexo, essa questão da ética nos negócios, né? Ética empresarial. Márcio, eu agradeço, viu, a sua presença aqui, a conversa excelente. A gente poderia ficar mais 2 horas conversando, mas vamos deixar para o próximo bloco, que é onde nós continuaremos com o Márcio Silva numa próxima ocasião, para falarmos inclusive da especialidade dele, que é coach. Mas eu queria voltar aqui para um tema crucial para fecharmos essa ideia de liderança, porque quando o Márcio Silva fala muito dessa questão ética, nós podemos ainda ir um pouco mais para trás, que é a questão do desenvolvimento humano, né? Ele citou Confúcio, e aqui a gente lembra da noção de humanidade. E lembramos também, quando ele fala de Platão, lembramos que no grego, né, a estratégia vem de estratega, que é relacionado à liderança. Hoje, né, a estratégia parece que está mais ligada ao plano do que à pessoa, mas o estratega era aquele que exercia a liderança. Então é muito interessante observar a ideia de inteligência estratégica dentro dessa visão de liderança, onde a base é o desenvolvimento humano. Por quê? Porque para eu saber o que é apropriado para cada momento, e aí entra aquela noção do professor Paimini com relação a Kung Fu, o que é importante? É o ser humano. Eu ser humano significa eu levar em consideração o outro. E esse outro não é só o meu liderado da minha equipe, é também levar em consideração o meu líder que está acima de mim, levar em consideração o mercado, levar em consideração a minha comunidade, levar em consideração a minha
sociedade. E nesse sentido, eu quero voltar a uma fala quando nós falamos que quando você mobiliza o outro a seu favor ou manipula o outro a seu favor, obviamente você é um manipulador. Mas quando você mobiliza o outro ou o seu grupo contra o outro grupo, você é um estrategista. Mas quando você mobiliza o seu grupo a favor da humanidade, você é um sábio. E o que nós estamos buscando aqui são sábios líderes, ou líderes sábios, porque aí sim nós vamos então atender a essa demanda tão complexa que hoje o mercado, o mundo e a família, que cada vez mais está mais diversificada, exige. E essa liderança que eu acho que é a grande busca da perspectiva Kung Fu. Até a próxima e obrigado por assistir.